Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos aos 5 autores aí que estavam faltando do concurso de professores de Piracicaba, fundamental. Do infantil já estava completo, né? Ficou faltando 5 autores aí, que é do fundamental, tá? Fiz um resumo aqui, porém, antes da prova de vocês, antes dos treinos finais, né? Que nós teremos ao vivo pelo Google Meet, eu vou mandar para vocês em PDF um resumo com o pensamento de todos os autores, tanto do infantil quanto do fundamental, tá bom? Bom, vamos ver esses 5 autores que estavam faltando, eu vou explicar esses 5, tá? Vamos lá. Nós temos aqui, conforme a bibliografia de vocês, é o da Ana Teberoski, tá? Ela escreve junto com a Liliana. É o livro Além da Alfabetização. Qual é a proposta das autoras? Porque nós estamos acostumados a falar só da alfabetização de português. E muitas vezes nos esquecemos também da alfabetização da matemática. Ambos são importantes, principalmente na fase de alfabetização, tanto o português quanto a matemática. Mas aqui as autoras vêm falando sobre o quê? Então eu vou estar explicando para vocês. Depois que a criança é alfabetizada, vamos primeiro pegar o português. Alfabetizar é aprender a ler e escrever. Letramento é a função social da leitura e da escrita, certo? Ou seja, para que ela vai usar isso para a vida dela? Né? Ela pode escrever uma carta, pode fazer um bilhete para a mãe, uma lista de supermercado, enfim, alfabetização. Porém, quando é falado além da alfabetização, significa que alfabetizou não para por aí. Porque depois que você alfabetiza, você vai entrar com a parte de textos, vai ampliar os textos, né? Vai ampliar, aí começa a produção de textos curtos, depois mais complexos, simples, depois mais complexos. Vai ter a parte da produção, a parte da interpretação de texto. Então, é além da alfabetização. Então, não adianta só alfabetizar, aprendeu a escrever uma palavra, já tá bom? Não. Escrever uma palavra, vai escrever uma frase, vai escrever um texto curto e assim por diante. Só pode ser exigido da criança a parte ortográfica, porque na fase que ela está sendo alfabetizada, não pode ser cobrado erros ortográficos. Então, por exemplo, a criança escreveu cachorro com X e não com CH. Ela escreveu cachorro com R e não com 2. Mas na fase que ela está sendo alfabetizada, isso não é exigido, nem pode ser exigido, né? Agora, depois que ela foi alfabetizada, né? Ou no finalizando, aí vai ser introduzida essa parte ortográfica, os dígrafos LH, NH, RR, SS, enfim. Aí pode ser incluído, tá? Então, quando nós falamos da parte de alfabetização e letramento do português, significa além da alfabetização. Então, aprendeu a ler e escrever, aí os professores devem pensar na produção de texto, na interpretação de texto, na parte ortográfica, aí sim, ok? Fora isso, elas também vêm trazendo a respeito da importância da alfabetização da matemática, alfabetização e letramento da matemática também, porque muita gente foca no português e esquece da matemática, tá? Então, assim, trata do aprendizado do conhecimento escrito e apresenta propostas para o ensino, no sentido mais amplo. Entre outros temas, discute competência textual, ortografia, relações entre leitura e escrita e entre significado referencial e formal no ensino da matemática, tá? A criança, antes de chegar à escola, desenvolve um conjunto de saberes matemáticos construídos em interação com seu meio social. Ou seja, assim como muitas crianças podem vir letradas do português, elas também podem vir letradas da matemática, né? Elas saberem para que vai servir a matemática na vida delas.
Crianças brincando são capazes de realizar operações simples, de estabelecer categorias e equivalências, de reconhecer, diferenciar figuras e formas geométricas, de estabelecer parâmetros pessoais para medir grandezas e de servir-se de diversos outros conceitos matemáticos. Então, é falado também que desde pequeno, desde a educação infantil, você pode trabalhar a matemática. E conforme a faixa etária das crianças, vai aumentando a dificuldade. Começa com operações simples, depois vem as operações mais complexas, né? Situações, problemas. Pode colocar figuras geométricas, formas geométricas para eles? Pode. Pode trabalhar com grandezas, medidas, tudo pode. Só que conforme respeitando a faixa etária deles. Então, assim como é importante a alfabetização e letramento no português, também é importante a alfabetização e letramento na matemática. Ok? Deixa eu tirar isso daqui que não precisa, que eu já expliquei. Ok? Então, é isso que a Teberoski vem falando, tá? Tanto é que a Teberoski, ela escreve junto com a Emília Ferreiro, na parte de português de alfabetização, e escreve com a Liliana a parte da matemática, tá? Mas tudo voltado à alfabetização que a Ana Teberoski participa, ok? Tem até depois uns outros vídeos complementares passando para vocês aí, ok? Vamos lá. Depois, um outro livro que é do Cachapuz, que a gente fala? Cachapuz, é isso. Eu sempre confundo o nome dele, mas assim, ele escreve com outros autores aí também. Não é só ele, né? Mas ele é um dos principais aí. Enfim, o livro A Necessária Renovação do Ensino das Ciências. Então, eu vou estar explicando para facilitar para vocês, né? Como vocês me pediram, para não demorar para entregar para vocês. Então, assim, o que traz esse livro? Primeiro, a respeito da importância da alfabetização científica. Então, assim como nós acabamos de falar que existe alfabetização no português, existe alfabetização na matemática, também existe alfabetização científica. Como aprender, como ensinar ciências nos tempos de hoje. Então, os autores vêm trazendo que a forma mais eficaz para uma, né, das formas mais eficazes de trabalhar o ensino das ciências é através da investigação, levantamento de hipóteses, pesquisas, né, fazer com que os alunos corram atrás de respostas, né, levantem hipóteses, e daí vocês vão fazendo a intervenção. Então, conforme esses autores, 2 segmentos fortes sobre ciências. A alfabetização científica, né? Eles têm que aprender o que realmente as ciências nos traz, né? E não pode colocar eles aprendendo coisas difíceis se eles não sabem o básico, né? Então, ar, água, terra, né? Coisas mais básicas para eles aprenderem o restante. E ensinar através, tudo que for ensinar, pedir para que eles pesquisem. Você ensinou sobre a água, pesquisa sobre a água. Você ensinou sobre o sol, pesquisa sobre o sol. Enfim, tá? Então, é através da investigação, tá? Tudo é comprovado conforme, né? Cientificamente, porém, existe a natureza que nos traz muitas respostas aí, tá? Então, aqui, finalizando, depois tem os textos, os vídeos complementares do que eu tô falando, tá? Então, a alfabetização científica, assim como português e matemática, existe a alfabetização de ciências, ok? E para eles defendem o ensino de ciências através da investigação, da pesquisa, não dar nada pronto para o aluno, fazer com que eles corram atrás de respostas, façam levantamento de hipóteses e o professor ele vai fazer a intervenção, a mediação, ok? Outra autora que é a Pires. A Pires é conhecida em concurso público, tá?
Tem outras também da matemática, né? A Small é da matemática, a Pires é da matemática, a Parra é da matemática. Porém, esse é o livro Como Eu Ensino, da Célia Maria Carolina Pires. Números naturais e operações. Eu vou ler e vou explicando para vocês, tá? Então, da Pires é focado na matemática. Ao abordar a organização curricular e a avaliação de conteúdos relacionados a números naturais, Pires comenta sobre a elaboração pelo professor de um planejamento com o objetivo de possibilitar o processamento da aprendizagem. Esse planejamento seria composto por 3 elementos. Então, quando for planejar a matemática, né? Objetivos do professor para a aprendizagem dos alunos, o plano do professor para as atividades e expectativas do professor sobre o processo de aprendizagem dos alunos. Então, assim, todo planejamento, gente, é que ela fez uma síntese, mas todo planejamento que você vai, o plano de aula que você vai preparar para dar a aula para o seu aluno, seja por dia, seja por semana, seja quinzenal, enfim, todo o seu plano de aula, seu planejamento, enfim, deve ter o objetivo que você quer conquistar com seus alunos, né? Deve ter as atividades, ou seja, qual é a metodologia que você vai utilizar, qual a estratégia que você vai utilizar, quais os recursos que você vai utilizar e a avaliação. A avaliação não é prova, a avaliação no sentido assim, como que eu vou avaliar meus alunos para saber o que eles conseguiram aprender sobre o que eu expliquei da matemática, tá? Então, são coisas que vocês já fazem, ela coloca, mas são coisas que, né? Agora, o que é novidade? Para Pires, esse planejamento denomina-se trajetória hipotética de aprendizagem. Gravem bem esse nome, que é palavra-chave do concurso para professor do fundamental, tá? Trajetória hipotética de aprendizagem. Por que que ela dá esse nome no planejamento da matemática, no seu planejamento, né? Hipotética, por quê? Isso não quer dizer que todos os alunos vão aprender da mesma forma. Então, hipoteticamente, esses vão aprender dessa forma, esses vão aprender do outro, esses vão aprender. Mas só depois que for trabalhado com os alunos é que nós vamos ter a certeza do que foi atingido, do que não foi. Por isso que é chamado o planejamento de trajetória hipotética de aprendizagem, tá? Porque você faz um planejamento, isso não quer dizer que você vai atingir do jeito que você queria todos os objetivos, por isso que é hipotético, certo? Então, é só essa autora que utiliza essas palavras-chave, tá? Sobre o planejamento, trajetória hipotética de aprendizagem. Fora isso, ela também discute, entre outros temas, os diferentes significados do campo multiplicativo, ou seja, operações de multiplicação de vezes, né? Para a autora, o campo multiplicativo é constituído das operações multiplicação e divisão, cujos significados são as ideias de. Então, o que envolve a multiplicação, contas de vezes e a divisão, né? O que envolve? Proporcionalidade está envolvida, comparação, configuração retangular, combinatória. Essas 4 palavras estão envolvidas na multiplicação e divisão. Então, ela fala que existem várias formas de poder trabalhar a multiplicação e divisão de forma significativa, que o aluno tenha uma aprendizagem significativa. E tudo isso deve ser trabalhado de forma lúdica com os alunos. Mesmo na matemática, os alunos aprendem e se desenvolvem brincando. Então, ela sugere, assim como outros autores também sugerem, que se trabalhe situações, problemas, fazê-los refletir, fazê-los pensá-lo levantar hipóteses, né? Levantar hipóteses, ok? E mostre o processo para eles e não só o resultado final, mas sim o processo, tá? Então, tudo isso é para trabalhar de que forma? Todos os números naturais, operações, situações, problemas, de forma lúdica, atividades que tragam uma aprendizagem significativa para eles e que eles tenham prazer em aprender a matemática, tá?
Também essa autora considera que a proposta de trabalho com outros significados dos números racionais, além de parte todo, ainda não é tão disseminada como necessário. Além do significado parte todo, são discutidos nesse capítulo os significados seguintes: o que envolve números racionais, quociente, medida, razão, operador. Então, o que acontece? A Pires pede para que os professores polivalentes, né, que vão dar aula no infantil de 1º ao 5º ano, trabalhem os significados, tá? Se você ensinou o sinal de mais, trabalhe os significados, que o sinal de mais, é adição, é aumentar, é adicionar, é algo a mais. A conta de menos é subtração, é tirar, né? Então, ela pede para trabalhar. Então, mesmo que... porque às vezes o aluno vai ouvir essa palavra quociente, não sabe de onde vem, medida não sabe de onde vem, razão não sabe de onde vem, tá? Então, ela pede para quando for trabalhar qualquer questão de matemática, explicar significados das palavras, significados dos sinais, tá? Trazer o aluno quanto mais próximo da realidade da matemática, ok? Então, esse é o foco da Pires, trabalhar situações, problemas que envolvam todas as operações matemáticas, tá? Tudo que você vai montar, plano de aula, seu planejamento, é chamado pela autora de trajetória hipotética de aprendizagem, tá? E tudo você pode trabalhar com seus alunos desde a educação infantil, só respeitando a faixa etária deles, tá? Mas tudo pode ser trabalhado. Vamos ler. Mais um autor é o Lucídio Bianchetti. Muita gente não conhece ele dos concursos públicos, né? Mas ele escreve muito, mas normalmente não cai tanto em concurso público. Normalmente em concurso público, quando se trata de alunos da educação especial, normalmente cai a Mantoan, né? A Maria Tereza Egler Mantoan e outros, tá? O Bianchetti quase não cai para concurso público. Isso não significa que ele não seja conhecido. Um olhar sobre a diferença. Interação, trabalho e cidadania. Logo na capa do livro vem trazendo o quê? A importância, né? Primeiro, a palavra diferença. Nós não falamos escola dos diferentes. Nós falamos escola das diferenças. Porque não só os alunos da escola especial, mas todos nós somos diferentes. Porém, quando se trata de educação de escola, nós temos que falar escola das diferenças. Todos nós temos uma diferença, ok? Independente se é da educação especial ou não. Outra coisa que nos traz é que a escola ela tem 2 processos de interação, de integrar, não, primeiramente, né? Vamos as 2 palavras. Integração e inclusão. As 2 coisas devem ser feitas dentro da escola com o aluno da educação especial. Integração é dar a matrícula, colocar ele na sala de aula, apresentar os amigos, o ambiente, a professora, isso é integração. Inclusão é fazer com que eles façam parte do processo educativo. Isso é uma coisa, ok? Então, nós falamos escola das diferenças. Depois, aqui na própria capa do livro, traz interação, fazer com que esses alunos interajam. Isso é importante, tá? Eles começam a melhorar a partir do momento também que eles começam a interagir com outras pessoas, né? Abrir um leque aí para eles. É importante também, conforme o autor, pensar que esses alunos estão sendo formados também para o mercado de trabalho, né? Então, assim, tudo vai depender da deficiência dele, do transtorno dele, qual é a dificuldade, qual é a sua limitação. Isso não quer dizer que eles não possam trabalhar, certo? E cidadania, por quê? Eles fazem parte de uma sociedade. Então, eles têm os direitos como todos os outros, como cidadão,
tá? Então, eles têm direito à interação, interagir com as pessoas, eles têm direito a trabalhar, eles têm direito a ser cidadão como todo mundo com direitos e deveres, ok? Vamos lá. Oferece em termos de análise da deficiência considerada como diferença, a partir dos processos históricos e culturais que produziram e produzem formas de inclusão e exclusão. Então, conforme o autor, tudo depende do olhar inclusivo da escola, do professor, da sociedade. Por quê? A escola, a sociedade, né, em tudo, pode incluir o aluno, como pode excluir esse aluno. Tudo depende de como é tratado, como é visto, como é trabalhado com ele. Então, as pessoas, a escola, os amigos, o trabalho, o professor, enfim, a sociedade. Tanto ela pode incluir esse aluno e ele melhorar, como pode excluir. É o que não deve acontecer, mas que existe, né? Então, temos que fazer de tudo para que essa exclusão não aconteça, e sim a inclusão, ok? Os autores discutem a forma como os diferentes vêm sendo tratados através dos tempos, demonstrando que, longe de representar um acúmulo natural de experiências destituídas de intencionalidades, a trajetória de tais relações foi, em grande parte, de fomento à segregação. Aqui é uma crítica que os autores fazem, né? A segregação, a separação, a exclusão, ou seja, houve sim uma época em que os alunos da educação especial estavam excluídos, né? Esquecidos. E os autores falam que não pode ter essa segregação, essa separação, essa divisão. Eles têm que fazer parte do processo inclusivo, ok? Também os autores analisam o desenvolvimento da educação especial, né? Tivemos várias leis aí que defendem a educação especial, que antes não era visto com esse olhar, né? A desinstitucionalização do diferente e sua inserção no mercado de trabalho relacionadas à sexualidade e deficiência e às experiências dos adultos com crianças não visuais. Então, aqui, os autores, eles focam na educação especial, porém, entre a educação especial, nós sabemos que a educação especial é composta por educandos com deficiência, educandos com transtornos globais de desenvolvimento, conhecido com a sigla TGD, e educandos de altas habilidades e superdotação, certo? Então, o que acontece? Estes são os alunos que compõem a educação especial. Porém, o foco aqui do autor, primeiramente, é nos alunos com deficiência, tá? Os alunos com deficiência, mas isso não quer dizer, né? Aí eles vão defender aqui. Ser deficiente não quer dizer que não possa trabalhar. Ser deficiente não significa que não tenha sexualidade. Então, deve ser trabalhado também a questão nas escolas da sexualidade, tá? E as experiências dos adultos com crianças não visuais, tá? Então, focam também, os autores também comentam a respeito dos deficientes visuais também, tá? Como trabalhar, como incluí-los no mercado de trabalho, enfim. Então, resumindo essa parte, precisamos ter a inclusão, dizer não à exclusão, é a escola da diferença, não dos diferentes, que nós temos que falar, e deve ser pensado nesses alunos da educação especial, não só na escola, mas como um todo. Eles precisam da interação, do trabalho, da cidadania, sexualidade, ok? Então, todos os direitos deles como cidadão, ok? Mais um autor aí, para finalizar, é a Frank Smith. Mais um autor aí, para finalizar, é a Frank Smith, Compreendendo a Leitura, tá? Uma análise psicolinguística da leitura e do aprender a ler, tá? Então, aí vai defender a questão da leitura. A leitura vem depois aí, né? No caso da alfabetização que ela vai falar. Vejam, esperar que a criança aprenda a ler
através de materiais sem sentido, é o método mais fácil de tornar o aprendizado da leitura impossível, tá? Então, materiais que não agregam, que não chamam a atenção do aluno, vai ficar mais difícil. Agora, se forem materiais que vão de encontro com a realidade, com a necessidade, com imagens que tenham a ver com a faixa etária deles, vai se tornar mais possível. Smith afirma que as crianças tornam-se leitores quando estão engajadas em situações onde a linguagem escrita a elas apresentada é utilizada de forma significativa. Ou seja, através de materiais de leitura que elas possam relacionar com sua experiência e conhecimento prévio. Da mesma forma que aprendem a falar, convivendo com pessoas que utilizem a linguagem significativa. Então, quanto mais contato com o mundo letrado, né, com gibis, com revistas, com materiais que venham agregar, com livros que venham agregar, respeitando os conhecimentos prévios, valorizando os conhecimentos, a bagagem que eles já trazem, né? Vai se tornar algo significativo para eles, tá? Trabalhar com vários gêneros textuais também é citado. Aqui é só um resumo, né? Mas eu estou explicando. Então, trabalhar vários gêneros textuais, não só ela, como vários autores falam a respeito disso, tá? Então, tem que colocar situações em que a criança tenha vontade de aprender, que ela seja estimulada, que ela seja instigada, para chegar a uma aprendizagem significativa, ok? Então, tudo depende aí, conforme a autora, do estímulo que o professor vai dar e dos materiais que o professor vai utilizar para fazer essa leitura, essa escrita, né? Nesse sentido, mas o foco dela é a questão de tornar os alunos leitores, ok? Leitores, ok. Então, finalizando aí, só esse resuminho aí para vocês.